Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quando o apóstolo Ronaldo tinha falado assim para mim, prega na igreja. No dia que ele falou isso, Deus havia colocado algo dentro de mim que falou muito para mim. Mas hoje está fazendo uma semana, nós estivemos ali no sepultamento da nossa irmã Fátima. E era 6h15, a gente ainda estava lá no cemitério e ficamos lá e pegamos todo aquele temporal. E quando já chegamos um pouco tarde, até tomar banho, se preparar, encheram tudo, virou um mar aqui no pilar, né? E tivemos nossas dificuldades. Mas ontem ele falava comigo de novo. Aí eu falei, eu vou crer que o Senhor vai falar com a igreja em nome de Jesus. Amém? Você que é a igreja do Senhor, Deus ministrou ao meu coração como vencer 3 nãos da nossa vida. Esses 3 não um dia estiveram na vida de um homem que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, que tinha intimidade com Jesus. Mas ele precisava sofrer uma transformação lá no interior dele. E essas transformações, para que acontecessem, ele precisava se olhar. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Vamos aproveitar e ficar de pé, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 26, verso 69. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 69 até o 75. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Ajuda o teu irmão a encontrar o Evangelho de Mateus aí. Quem estiver do teu lado, não tiver a Bíblia, acompanhe com ele, participe a Bíblia com ele. Amém? Glória a Deus. Então, fecha os seus olhos com a Bíblia aberta. Põe a mão no teu coração. E peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que fale com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor já estava aqui quando nós chegamos. E nós viemos aqui porque sabemos que aqui é lugar que nós encontramos com o Senhor. E nesse momento, Espírito Santo, eu peço que em nome de Jesus, toda distração que o inimigo quiser colocar sobre a tua igreja seja retirada aqui. Todo plano do inimigo, ó Deus, para que a palavra não entre, também ele seja frustrado. Que essa palavra entre agora em nosso coração, entre nas nossas profundezas e nos transforme para a tua grande obra na nossa vida. Eu quero, Senhor, ser transformada dia após dia por essa palavra, porque eu quero alcançar o mais que o Senhor ainda tem para nós, para mim, para a tua igreja, para a minha família. E eu peço que o Senhor cele agora a minha mente, meu coração, juntamente com a tua igreja. Cerca esse lugar com muros de fogo. Queremos aqui um lençol de unção e um lençol do sangue de Jesus, para que nessa mistura o poder do teu Espírito se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedro nega Jesus. Mateus 26, do 69 até o 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem.
E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Podem se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Pedro era um pescador, ele vivia da pesca de peixes. Mas um dia Jesus, passando pelo mar da Galileia, avistou Pedro e André. Então Jesus chamou Pedro e disse: vinde após mim, e o que, igreja? E eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, imediatamente, ele deixou a rede. Ou seja, ele parou de viver a vida dele para viver a vida com Jesus. Ele negou a si mesmo, ele renunciou o que ele tinha por causa de Jesus. Ele olhou para Jesus, se apaixonou por Jesus e passou a seguir Jesus. E ele andou com Jesus durante os 3 anos e meio. Ele aprendeu muitas coisas com Jesus. Ele viu muitos milagres que Jesus fazia. E ele comia o que Jesus falava. Ele bebia da comida de Jesus. Mas Pedro, Deus tinha algo sério com Pedro. Diga para o teu irmão: Deus tem algo sério contigo. Muito sério. Irmãos, olhem bem para mim, por favor, e não conversem. Pedro, Jesus, quando chamou Pedro, Jesus realmente tinha algo sério com Pedro. Jesus tinha um propósito com Pedro, algo muito forte na vida de Pedro. E Pedro era um discípulo de Jesus. Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Dão glória a Deus. Pois é, mas Jesus tinha um propósito além de discípulo na vida de Pedro. Mas aconteceu que para isso acontecer, Deus tinha que transformar Pedro. Qual era o propósito na vida de Pedro que Jesus tinha? Jesus queria que Pedro se tornasse de discípulo a um apóstolo. Olha só, glória a Deus. Jesus tinha um propósito na vida de Pedro, que Pedro se tornasse o líder da igreja de Jerusalém. E olha o propósito de Jesus na vida daquele homem, simplesmente um pescador. Ignorante, não falava direito, bruto. Era um homem muito rude, mas Jesus olhou para ele e creu que ia usar a vida de Pedro. E Jesus queria que Pedro também fosse um referencial do mover apostólico naquela época. Então, olha quantas coisas. Ser apóstolo, líder de uma igreja, referência do mover apostólico e aquele que o Senhor usaria como estaca, como coluna da igreja. Mas para que todas essas coisas acontecessem na vida de Pedro, Pedro precisava ser transformado. E olha que Pedro negou-se a si mesmo, Pedro disse que morreria pelo Senhor Jesus, Pedro quis brigar por causa de Jesus, mas ainda faltava algo dentro de Pedro que precisava ser sacudido e liberado da vida dele. E só ele e Jesus sabia. E Pedro era um homem prepotente, mas mesmo assim Jesus olhava para ele e dizia que ele precisava ser transformado. Mas como? Se ele tinha abandonado tudo para seguir Jesus, se ele tinha deixado a vida dele para seguir ao mestre, e ele deixou as redes, deixou os afazeres dele para seguir a Jesus, ele disse que morreria pelo Senhor Jesus. Disse que estava pronto. Ele falou: tô pronto. Tudo que vier, estou pronto, Jesus. Estou pronto para o que der e vier. Não sei quantos aqui já falaram isso. Estou pronto para o que der e vier. Às vezes nós falamos isso. Então, o que aconteceu? Pedro, quando diante dessa vida dele, ele tinha uma autoimagem dele, que ele era muito bom, muito forte. Que ele aguentaria qualquer coisa. Ou seja, ele não fazia
uma autocrítica à imagem dele. O que é essa autocrítica? É você olhar lá dentro de você e ver aonde você está errando ou o que está errado para você poder consertar. Aí tem pessoas que, como não conseguem olhar para dentro de si e ver os seus próprios erros, ele só fica assim, ó. Só fica assim, é porque falou isso, porque disse isso, porque é assim, eu não gosto assim, eu quero assado, eu não aguento mais isso. É você que está com a deformação. É você que precisa ser mudado. Jesus falava isso para Pedro. E Pedro dizia que estava pronto, estava preparado para que desse e viesse. Então ele se achava bom servo. De repente, maravilhoso discípulo, mas tinha algo dentro dele que ele precisava entrar em contato. Ele precisava sentir que ele não era tudo aquilo que ele falava ou que ele pensava. Ele tinha deformações dentro dele. E às vezes existe o super crente, o crente melhor que todos. Ou então uma pessoa que diz que não precisa de Cristo. Para que eu quero Jesus, né? Eu confio no meu trabalho, no meu salário, no meu ganho. Mas esquece que se quando nós conseguimos levantar da cama é porque o Senhor nos sustentou. É porque Deus nos levantou, porque dinheiro não compra saúde, pode lhe dar bons hospitais e bons médicos, mas a saúde quem dá é Deus. E se Ele te parar, você não vai conseguir mais andar com o dinheiro do seu trabalho. É ou não é, igreja? Glória a Deus! Esse é o Jesus que eu conheço, é o Jesus que mudou a minha vida. Então Jesus, ele olhava para Pedro e Pedro dizia que estava pronto para tudo. Então as coisas grandes, fortes, que vinham contra Pedro, Pedro conseguia vencer. Mas houve uma coisa tão pequenina na vida de Pedro, que desmontou Pedro, irmãos. Que acabou com a vida de Pedro, que fez ele negar a Jesus. Mas antes disso, como eu falei, a falta dessa autoimagem, quem você é? O que você sente? Como você é? Se você não fizer essa autoavaliação tua, uma autocrítica, você se criticar mesmo, você nunca vai descobrir onde estão as suas deformações, onde você precisa melhorar. E quando você não vê isso em você, Deus não vai poder trabalhar em você, porque você não se abre para que Deus trabalhe em você. Mas quando eu começo a olhar para dentro de mim, faço uma introspectiva, o que eu errei, o que eu preciso acertar e como eu vou chegar lá, eu já estou dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para falar, pode fazer o que quiseres de mim, Senhor. Meu coração está aberto, meu espírito está aberto, a minha alma eu abri agora. E Pedro, ele tinha que entrar em contato com essa deformação dentro dele. Essas deformações eram o que? Eram fraquezas que tinham dentro de Pedro. Era impotência, incapacidade, medo. Ele precisa dizer, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou me sentindo fraco. Eu não sou capaz de fazer isto. Eu me sinto mesmo impotente. Eu não estou me sentindo tão capaz como eu achava. Mas ele não. Ele achava que ele podia fazer melhor do que todo mundo. Mas, irmãos, uma vez só você vir substituir alguém, tranquilo. Eu quero ver você substituir sempre. Você está preparado sempre para desafios. E Pedro não tinha percebido isso. E as deformações da nossa vida são aquelas que você não consegue se posicionar e culpa todo mundo pelo seu fracasso, culpa todo mundo pela tua vida fria, pela destruição que está dentro de você. Todo mundo é culpado, menos você. Todo mundo está errado, menos você. Não acontece isso? Você culpa o pai, você culpa a mãe, você culpa o chefe de trabalho, o professor está errado porque você tirou nota baixa. E você? Qual a sua deformação? Você tem que entrar em contato com a tua deformação. Qual é a tua fraqueza que você não consegue romper? Você tem que olhar para isso e te criticar. Você tem que fazer uma autoavaliação e dizer, eu preciso de Jesus. Meu nome não está escrito no livro da vida. Se eu morrer agora, para onde eu vou sem Cristo? Com a minha vida desse jeito, para onde eu vou sem o Senhor? Eu estou fazendo uma autoavaliação da minha vida. E Pedro precisava entrar em contato
com essas deformações que estavam dentro dele. Talvez você venha à igreja porque teu pai vem, tua mãe vem, tua esposa vem, ou teu marido vem. Mas Jesus, ele olha para você e fala assim, olha, eu quero ter um contato contigo. Eu quero que você venha aqui por causa que eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu que te salvo, eu que te livro do mal. Era isso que Jesus queria. Jesus falava, olha, eu quero você por inteiro. Eu quero fazer de você, de discípulo, a um apóstolo. Mas enquanto Pedro não conseguia entrar, né, em contato com essas deformações, ele achava que ele era muito bom, todo mundo era réu, todo mundo era culpado, menos ele. Então, além dele presenciar os milagres de Jesus, ele ouviu muito o que Jesus falava, o que Jesus pregava, mas os primeiros sermões de Jesus, Jesus alertava tanto Pedro, como ele sofreria perseguições, e Jesus ainda fala, olha, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, hoje em dia quase ninguém quer sofrer perseguições. Poucos querem sofrer perseguições, porque muito pouco está querendo negar-se a tua carne. E a carne de Pedro borbulhava, porque Pedro olhava aqueles pescadores bebendo, aquela música agitada nas aldeias, por onde ele andava. Pedro queria estar lá no meio deles. E hoje a igreja de Jesus tem muito isso de Pedro. A igreja, hoje em dia, a gente tem dificuldade até de saber quem é e quem não é crente. Eu tenho. Às vezes eu evangelizo crente. Aí depois falei, eu também sou crente. Ah, você é crente, aleluia, glória a Deus. Já aceitou Jesus? Já foi batizado? Teu nome está escrito no livro da vida? Está dando fruto? Então, tem pessoas que não conseguem negar-se nada. Nada, por amor a Jesus. Porque não quer ser perseguido. Porque quer estar de bem com o mundo e de mal com Cristo. Muitos estão andando assim. Os nossos olhos têm contemplado isso todo dia. Qualquer coisa que pede para não fazer, não negar, fica zangado, está de mal. Enquanto está massageando o ego à vontade, é meu amigo, é minha amiga, mas vai eu puxar a orelha, já fica de mal. Está com raiva. Que evangelho é esse? Quem te ensinou esse evangelho? A vida de Jesus, com Jesus é dura. Não é para quem quer, é para quem tem convicção de reino dos céus. Quando a gente sabe que a morte não é o fim, quando chegar aquele dia que a trombeta vai tocar, você pode ser novo ou velho, Jesus mandará o anjo tocar a trombeta e vai chamar pelo teu nome. E como você está? Que jeito você vai subir? Você pensa que Deus brinca de tocar a trombeta? Não! Ele deu o Filho Jesus para morrer pelo meu e o teu pecado. Então, tem muita gente vivendo de qualquer maneira. Mas o Senhor diz, nem todos que falam, Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Mas aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Olha só, negar, tomar a cruz e seguir Jesus. Muitos não querem seguir Jesus, não querem seguir os mestres, não querem seguir seus pais, que estão na casa do Senhor, querem fazer o que dá na cabeça. E Pedro, ele foi impressionante que depois disso, de tantas declarações para Jesus, o Senhor vai orar, sentiu-se uma angústia no profundo dele. Jesus estava muito angustiado, triste, foi orar com Pedro, os filhos de Zebedeu, e falou, olha Pedro, fiquem aqui orando que eu vou mais adiante. Jesus foi lá chorar com o Pai. É bom ter nosso momento a sós. Quando Jesus volta, Pedro estava dormindo. Na hora de orar, ele estava dormindo. Quantas vezes tem culto de oração na igreja? Eu te pergunto, qual o tempo que você tira para estar em comunhão com Jesus na igreja com os irmãos? De intercessão, né? Estava dormindo lá.
E ele ainda dizia o quê? Que se achava firme na fé. Então, na noite que Jesus foi preso, que Pedro se achava muito firme na fé, ele estava muito certo de que entre os discípulos, ele jamais abandonaria Jesus. Ele, o que for, o momento que for, eu vou estar com Jesus. Seja lá o que for, estou eu com Jesus. Irmãos, uma coisa tão simples aconteceu para abalar a fé de Pedro. Uma coisa muito simples. Provou sua coragem quando puxou a espada e cortou a orelha do soldado Malco, não foi? Homem corajoso, valente. Negou Jesus por 3 vezes. Aquele homem tão rude, tão dependente de si, dizendo tantas declarações para o Senhor, precisava ter uma experiência que o colocasse em contato com a fraqueza dele. E a experiência que Pedro teve foi quando chegou aqui, no versículo 69, que ele se assentou lá no pátio. Aí veio uma serva insignificante, porque a Bíblia não revela nada demais sobre essa criada, essa serva, que de repente estava recepcionando todo mundo que entrava no pátio. E essa serva conhece Pedro e diz: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Primeiro não que a gente precisa vencer na nossa vida é o não da nossa carne. Ele falou: não sei o que dizes. Não sei o que você está dizendo não, serva. Eu não sei o que você está dizendo. Ele não disse que morreria por Jesus? Ele não disse que abandonava tudo por amor a Jesus? E esse não de Pedro tem um significado na nossa vida. Esse não aqui é o cansaço da nossa carne, é aquela fraqueza que vem, que a gente às vezes não quer se lançar por inteiro na obra. Tenho medo de aceitar Jesus. O que meus colegas vão falar de mim? Eu não preciso de Jesus. Eu agora estou muito bem. Eu já tentei caminhar com Jesus, mas não tenho uma vida firme com Jesus. Esse não aqui de Pedro significava aquela guerra que fica entre a carne e o espírito. Elas se opõem. O espírito diz: vou para Cristo. A carne diz: olha o que você vai deixar, o mundão, você é novo. Você já vai servir a Cristo e seus colegas, e seus amigos. Então esse não significa a loucura da nossa carne, querer descansar, querer se acomodar, não querer lutar. E Jesus dá vida, Jesus dá fôlego, Jesus dá inteligência para a gente ficar numa rede. Tantos homens, tantas mulheres, que Deus olhou para você. Você hoje veio aqui, talvez você diga: porque alguém da minha família, um amigo, uma amiga vai ser batizado. Eu te digo que Deus hoje te trouxe aqui, porque tem um propósito com a tua vida. Porque quando você entrou naquela porta, talvez a gente chega numa igreja tudo meio esquisita, tudo diferente, tudo estranho, é assim mesmo. Quando eu entrei na igreja, eu ria demais quando os irmãos batiam palma. E eles dançavam, eu ria demais com tudo isso. E eu me tornei igualzinha a eles. Então você será um dos de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você entrou aqui, Deus já te avistou lá da frente. Quando você estava entrando ali, quando você estava se arrumando, tomando banho, se preparando para vir à casa do Senhor, o próprio Senhor já estava te trazendo. Deus usa meios. Jesus ia passando, Pedro estava lá pescando. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Lançou a rede e seguiu a Jesus.
Não é fácil, mas esse não de Pedro, o não que a gente precisa vencer na nossa vida, é o não da nossa carne. Quando você entrou aqui, você estava tão mal, você teve momentos tão difíceis na tua vida. Lembra como estava a situação na tua vida, na tua casa? Olha o que Jesus fez, porque você foi vencendo a tua carne, foi se aproximando do Mestre, foi se aproximando do olhar de Jesus, e de repente, você se encontra igual a Pedro, olhando Jesus de longe. Pedro começou a fazer isso, começou a olhar Jesus de longe. Já não se interessava pela obra do Senhor, já não se interessa pela vontade do Senhor. As promessas do Senhor não fazem mais parte do seu dia a dia, porque você está tão cheio de eu, a tua carne, o teu âmago, é tão cheio de eu, minha vontade, que você está esquecendo de qual é a vontade do Senhor. Você lembra quando Deus te salvou? Quantas promessas o Senhor lhe fez, e de repente você quer chutar tudo isso. Diga para o teu irmão, não faça isso não. Mergulhe em Deus. Vença a tua carne, vença a tua vontade, vença o teu querer, vença, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você se esqueceu do Senhor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que pagar isso. E é tanto dinheiro que você quer alcançar. Glória a Deus, eu também quero. Mas a Bíblia diz, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Deus não te dá trabalho para você colocar no lugar dele. Deus não te traz à igreja para você só vir aqui, entrar, cantar e sair. Deus quer te fazer um apóstolo, glória a Deus. Tem medo. Deus quer te levar além do que você pensa, além dos seus sonhos, além dos seus projetos. Mas quantas vezes Jesus te fala algo e você se esconde, você tem medo. Então, se você detectar que tem medo, que é incapaz, você está tendo contato com a sua deformação. E quando Pedro disse esse não aqui, uma simples garota, pertencia ao grupo de servos lá do sumo sacerdote, ela abalou o coração de Pedro. Com uma palavra que está aqui registrada, tu também estava com ele. Não, eu não. Não sabe o que diz. Deus usou essa serva num encontro breve, rápido, para trazer uma pressão na vida de Pedro sobre como ele tinha que entrar em contato com a fraqueza dele. Olha para você. Como era você antes de entrar na Igreja Catedral Bíblica da Fé? Olha como estava a tua situação. Olha como Deus tem querido te levantar, te erguer, te fazer mesmo um vaso novo, encher com a unção dele e te lançar. É isso que meu Jesus quer fazer com você. Você veio hoje aqui. Talvez tudo esteja tão estranho para você. Mas eu vou te dizer, é contato novo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então esse não de Pedro abalou muito a vida dele diante daquela serva. A carne nossa sempre, diga, a minha carne sempre quer agir contra a voz do Espírito de Deus. Ela sempre quer agir contra a vontade do Senhor. O Senhor diz, prossiga, você para, você quer prosseguir. Sempre quer agir contrário. Levanta, você senta. Vai, você fica. Obedeça, você não obedece. Pedro estava nesse estágio. Então o primeiro não que a gente tem que vencer é o não da nossa carne, porque ela se opõe contra o Espírito. O Espírito de Deus ouve essa música, a carne fala, ouve essa. É sempre assim, carne e Espírito. O segundo não de Pedro, esse aqui é muito forte. E Pedro andava com Jesus. E eu vou te dizer, igreja, tem muitos assim, infelizmente. Tem muitos crentes com esse segundo não de Pedro aqui.
não conheço tal homem. Você é um dos que estava com ele, com Jesus o Nazareno. Não conheço esse tal homem. E não disse que morreria por Jesus, estava pronto para que desse e viesse? Esse segundo não aqui na vida de Pedro, sabe o que ele demonstra? Pergunta ao teu irmão, sabe o que demonstra o segundo não na tua vida para Jesus? Pode falar para ele. Sabe o que, irmãos? Sentimento contaminado por Satanás. É duro falar isso, mas Pedro teve o segundo não, que estava contaminado pelo sentimento das trevas. Sabe por quê? Porque Jesus estava ensinando lá, já no final da vida dele aqui na terra, com os discípulos, ele falou assim, olha, importa que o Filho do Homem, que era ele, seja rejeitado, passa por momentos difíceis. Olha só, em Jesus falando, é necessário que o Filho do Homem passe por momentos de perseguições, momentos difíceis, seja rejeitado, seja morto, para que no terceiro dia ele ressuscite. Jesus falando isso para quem? Para os discípulos. Aí Pedro, como sempre, Jesus, faz favor, Jesus. Vem cá, Jesus. Aí Jesus vai. Chama Jesus à parte e fala, ô Jesus, olha, o senhor está vendo o que o senhor está falando? Sabe o que Deus falava para mim? O discípulo querendo ensinar o mestre. Tem muito assim. Se eu for pregar, eu sou melhor. Glória a Deus, seja melhor mesmo. O discípulo querendo dar as coordenadas para o mestre. É aquele discípulo que fala, ainda não chegou meu dia de receber a Cristo. Ainda estou novo. Não, hoje ainda não. Não é o momento. Ainda não senti, entendeu? O toque. Mas eu quero te dizer, se toca. Porque você não vai sentir toque nenhum mais. Porque a palavra já foi liberada para você. Não tem mais como. Aí esse não, estava tão contaminado, esse sentimento de Pedro, estava tão contaminado por Satanás. Quando o diabo fala para você, não tem mais jeito. Você já orou tanto, você já jejuou, você já pediu a Deus. Aí começa a entrar, aquela promessa não vai acontecer na tua vida, aquilo tudo começa a contaminar teu coração, começa a contaminar tua mente. Você não tem mais jeito, não. Não faz isso que Jesus está mandando, não. Eu vou dar mais um tempo. Ainda não chegou a minha hora. O tempo se chama hoje. Para Jesus é assim, é hoje, é agora. Então o sentimento entrou no coração de Pedro. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele começou a reprovar Jesus pelo que Jesus estava falando. Jesus voltou para o lugar. Vai, Pedro, para o teu lugar também, senta aí. Isso está registrado em Marcos, capítulo 8, versos 31 a 33. Aí Jesus fitou os olhos, olhou para cada um. Foi até lá no final, os mais escondidos, Jesus está olhando, não adianta nem se esconder. E Jesus parou o olhar em Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque você só pensa nas coisas da terra e não cogita as celestiais. Você só está preocupado com a tua vida material nessa terra e a celestial. E o que eu quero fazer com você, eu quero te usar, eu quero te levar a lugares altos. Entendeu, irmãos? Glória a Deus. Então diga: arreda-te, Satanás, em nome de Jesus. Todas as vezes que o diabo querer te enganar com palavras, com pensamentos, desmerecendo o poder do Altíssimo, você diga: arreda-te, Satanás, em nome de Jesus. O Senhor viu quanto que a mente dele estava contaminada com sentimentos do inferno. Se eu for muito crente, eu não vou poder ficar. Você vai ficar para trás,
Porque o diabo, todo aquele que se aproximar de você, vai ver o diabo na tua vida. Por quê? Porque deixou de obedecer Jesus. E o Senhor Jesus é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência o quê? Maligna. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar dele. Deus não brinca de ser Deus. E Deus tem chamado discípulos que realmente queiram entrar em contato com as suas deformações, com as suas imaturidades. Crente cristal, é marido cristal, é esposa, é filho cristal. Qualquer toque está rachado, está quebrado. Deus quer uma geração que abrace Ele aqui na terra e proclame a glória dEle. Que negue a si mesmo, que chega na escola, não tem vergonha de ser crente, não tem vergonha de dar testemunho. Essa geração está no trabalho, está com os amigos, leva de uma maneira brincando, mas prega a palavra. Esse é nosso Jesus. E ele fala, não conheço tal nome, peca, e ainda tem, depois disso, ainda vem o terceiro não. Como é que o nome do Senhor ia ser glorificado na vida de Pedro? Como o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida? Se você está mais preocupada com as amizades mundanas do que com a amizade de Cristo. E a palavra de Deus diz, aquele que torna-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Você sabe o que é ser inimigo de Deus? É alguém que trabalha contra toda a vontade de Deus na vida dela. É alguém que perde a proteção da mão do Senhor. O terceiro e último não, na nossa vida, representa uma motivação certa com a atitude errada. Vocês lembram quando chegaram lá, a comitiva lá dos sacerdotes, para prender Jesus? Vai o discípulo Judas, e já combinado, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Aí chega lá, dá um beijo em Jesus. Aí pegam logo, querem maniatar Jesus. E nisso, Pedro, não tinha negado ainda, pega a espada e faz o quê? Tira a orelha direita do soldado Malco. Jesus repreende Pedro, pega a orelha, cola lá naquele guarda. Então ali a gente vê, ele teve até uma motivação certa, querendo defender o seu Senhor. Agora olha para mim aqui. Você tem defendido o nome de Jesus? Tem visto Jesus na tua vida por onde você anda? Eu achei tremendo quando a criada fala assim, olha, a tua fala te denuncia. Irmãos, Pedro estava cheio de Jesus na vida dele, mas ele tinha algo dentro dele que precisava ser arrancado de uma vez por toda, para que o Senhor tratasse dentro dele, lá no mais profundo dele, e transformasse ele num apóstolo. Então aqui, ele tentou defender Jesus. Nesse momento que o Senhor repreende ele e faz o milagre da orelha de Malco, aquele momento ali, foi que Pedro teve contato com a covardia dele. Ele teve contato com a fragilidade dele. Foi logo o quê? Pela espada. Foi logo o quê? Pela carne. Ali ele sentiu ódio. Quantos estão morrendo, estão impedindo o agir de Deus? Porque lá dentro do fundo da tua alma, quando ninguém vê, senão o Espírito Santo, está vendo o seu rancor. Você é uma pessoa rancorosa. Muitas das vezes está com uma mágoa dentro de você. Coisas
tão antigas que sempre estão diante de você, que te atormentam, que aprisionam a tua alma, que te faz perecer, que faz você viver parada ou parado. Naquele momento, Pedro conseguiu entrar em contato dentro dele e falou: olha, eu sou um covarde. Eu acreditei tanto em Jesus, mas não acreditei que ele era capaz de se autodefender. Eu senti tanta raiva, tanto ódio desse soldado, que a minha vontade foi essa mesma, pegar a espada e tirar a orelha dele. E quantas vezes isso não vem com muita força, querendo impedir o agir de Deus na sua vida. Sentimento de destruição. Você quer se matar, você quer morrer, você quer fugir, você quer parar. Você não quer ter contato, porque isso é uma afronta dentro da tua alma. E ali, irmãos, quando Jesus pega aquela orelha daquele soldado e fala: olha, não precisava nada disso, Pedro. Deixa que eu vou agir. Eu estou no controle. Essa vida, essa situação pertence a mim. Amém, igreja? Às vezes a gente quer agir pela força do nosso braço. Esquecemos que o Jesus que morreu, ressuscitou. E age por nós. E o que aconteceu ali? Quando ele disse aquele último não. Meu Deus. No terceiro não, o galo cantou. E tem algumas Bíblias que tem a tradução: Jesus fitou os olhos em Pedro. Jesus olhou para Pedro. Quando Pedro disse aqui, o último não, começou a praguejar, jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. O olhar de Jesus foi direto para o coração de Pedro. E diz a palavra de Deus que Pedro lembrou das palavras de Jesus dentro da mente dele, da alma dele. E ele saiu chorando, arrependido, amargurado, depois que ele negou Jesus pela terceira vez. O olhar de Jesus fez Pedro cair em si. O olhar de Jesus fez Pedro se arrepender. O olhar de Jesus fez Pedro olhar para dentro dele e falar: meu Deus, quantos erros eu cometi, quantos fracassos, quantas decepções. Eu tenho lutado contra mim mesmo. Tem pessoas que lutam contra si mesmo, por isso que não conseguem decolar. O olhar de Jesus faz com que Pedro, de discípulo, torne-se um grande apóstolo. O olhar de Jesus, irmãos, ele tira as escamas dos nossos olhos. E as escamas dos nossos olhos pode ser uma raiva que você guarda, um ódio de alguém, uma mágoa, um ressentimento, uma falta de fé, uma fraqueza que você tem, que você precisa saber que fraqueza é essa, reconhecer, uma revolta, um eu não quero Cristo. Pode ser isso. O olhar de Jesus tira essas escamas e mostra quanto somos amados por Ele e garante também o perdão do Senhor. Pedro negou a Jesus por falta de maturidade, por falta de humildade e por ser homem. Muitos negam a Jesus por causa de coisas tão pequenas, tão sem valor, que não levam a vida, a vida que Jesus quer que seja levado. Mas o olhar de Jesus, quando encontrou com Pedro, quando o olhar do Senhor encontrou Pedro, fez Pedro olhar quem ele realmente era. Acolheu Pedro.
Jesus, quando olha para você, que você reconhece aonde você é fraco, aonde você precisa de Cristo. Quando você reconhece, quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu falei para o Senhor: Deus, vou falar uma coisa para o Senhor. Estava eu sozinho, escondido, então a gente fala o que quer, o que não quer. Abri meu coração e falei: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, mas eu não prometo ser uma crente. Entendeu? Não prometo, Senhor. Porque eu pensei, minhas colegas vão ficar batendo no portão. Ah, meu Deus. Eu vou ter que, todo domingo, eu ia para a praia, agora eu vou ter que ir para a igreja. Misericórdia. Deus começou a colocar na minha mente as coisas que eu ia precisar negar. Eu te pergunto, eu queria? No dia que eu aceitei Jesus. Mas uma coisa eu fiz, abri meu coração. Falei: Senhor, eu não prometo que eu vou ser crente. Eu não prometo que vou deixar minhas colegas. E eu fiz uma lista do que eu prometi que eu não ia deixar. Mas eu falei: Senhor, eu quero. Faça em mim a tua vontade. E eu fui ler um livro, Força para Viver. Porque a vida que eu vivia era uma vida muito vazia. Era uma vida sem propósito. E quem está em Cristo é uma nova criatura. E a nova criatura passa a ter propósito para viver. Você nunca mais, quem aceitou Jesus, pode viver sem propósito. Eu não digo só viver no propósito de quero fazer uma faculdade, quero ser doutor nisso, naquilo, não. Propósito também para o seu crescimento ministerial, espiritual, como pessoa, como aquela pessoa que Deus quer usar. E Pedro foi acolhido pelo Senhor Jesus. As fraquezas dele o Senhor entendeu. E Pedro entendeu que ele precisava de Jesus. Pedro olhou para dentro dele e falou: meu Deus, é tanta coisa que eu preciso deixar para eu seguir realmente o meu Senhor. E ele falava, irmãos. O mais importante não é você guardar e viver com isso entalado dentro de você. É você confidenciar ao Espírito Santo essas fraquezas que tanto te derrubam, que tanto te impede de avançar, de crescer. De repente você fala: eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho que parar de beber. Eu tenho que parar de fumar. Eu tenho que parar de me prostituir. Eu tenho que parar de ir no baile funk. Eu tenho que parar no baile não sei aonde. Vinde a mim todos que estão cansados. Está oprimido, está sobrecarregado. E Jesus fala: eu que vos vou aliviar. E Jesus quer trocar de jugo. Ele fala: olha, traga esse peso da tua vida e me dá aqui, que eu vou te dar o meu jugo, que é suave e leve. Esse é o meu Jesus. Irmãos, Deus colocou dentro de mim uma vontade de querer ir para a igreja. Irmãos, era muito difícil. Quando a gente tem um vício de alguma coisa, é muito difícil você querer negar. Eu sei disso. Mas o Senhor viu a sinceridade da minha alma, do meu espírito. E o Senhor começou a colocar assim um desvalor dentro de mim, pelas coisas que eu achava tão importantes, que eu achava tão fortes e poderosas na minha vida. O Senhor foi tirando. Eu ia conversar com as minhas colegas, já o papo delas não me interessava, porque eu queria era Deus. Então hoje, irmãos, se você quer ter um contato comigo, tenha contato bíblico. Fale da palavra, porque senão você não vai gostar de conversar comigo. E eu também não vou fazer a mínima de querer conversar com você, porque eu quero Deus. E é igual aquela música mesmo: não importa o que vão falar de mim, eu quero Deus. Porque ninguém me amou mais do que Jesus. Ninguém me ama mais do que o Senhor.
Ninguém quer o melhor para a tua vida do que o Senhor Jesus. Os teus amigos vão te levar para a perdição, para distante do Senhor. E Jesus vai sempre lá te acolher. E olha, vocês pensam que foi fácil para Pedro? Não. Mas muito mais difícil seria Pedro continuar sendo do jeito que ele era. Quantos planos teriam sido impedidos se Pedro não abrisse o coração dele e falasse: Senhor, eu sou fraco mesmo, eu errei mesmo, eu preciso melhorar. Aquele Pedro, ele teve a vida dele mudada para sempre. Amém? Glória a Deus. Pedro teve o quê? A vida dele mudada para sempre. Pedro morreu ali naquele dia. Quando ele ouviu o galo cantar, ele falou: meu Deus, falei tantas coisas, mas não cumpri nada. Naquele dia, morreu o velho Pedro e surgiu um grande apóstolo. Deus quer fazer isso hoje na tua vida. Quer fazer morrer as velhas coisas que ainda estão tão afloradas dentro de você. Os desejos pecaminosos, contaminados por Satanás, que controlam a tua alma. Porque o homem é o quê? Você é um espírito. Fala aí para o teu irmão: ó, eu sou espírito. Todos nós somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito que está em nós é aquele espírito que Deus soprou nas narinas de Adão e deu vida para ele. E é esse mesmo espírito que o Senhor ia todas as tardes no jardim do Éden e ia conversar com Adão. Como está, Adão? Está vencendo, Adão? Oh, Adão, Deus chegava no jardim e ouvia Adão cantar, ouvia Eva falando de Jesus cantando. Quando Jesus chega dentro do teu quarto, na tua casa, no seu trabalho, na sua escola, qual é a canção que ele tem ouvido? É louvor a Ele, é glórias para Ele. Você empresta seus ouvidos para quem? Quem manda em você? É o Espírito de Deus ou é a tua vontade? Porque a vontade, ela quer mandar em nós, é a carne, é o primeiro não de Pedro. Todas as vezes que o Espírito diz uma coisa, se opõe à carne. E a carne não quer obedecer, porque ela quer que ela fique arregalada. A carne odeia o Espírito. E a carne é comandada pela alma. A alma, ela é maligna quando ela não é tratada pelo Espírito. Sabe por quê? Porque a alma que leva muitos a perderem a esperança. A alma que te diz: está cedo para você receber Jesus. A alma que te diz: você é novo ainda. A alma que te diz: mata. A alma que te diz: se vai matar, morra, se mate, se jogue daqui. É a alma que dá esses conselhos satânicos. A alma que te diz: a vida acabou, você não vai conseguir, você não vai vencer. Por isso que Jesus chegou diante de Pedro e falou: arreda-te, Satanás. Porque a alma dele estava aflorada. E aquele Pedro morreu ali com seus medos, com seus rancores, com seu ódio, com a sua falta de esperança. E nasceu um grande apóstolo. Um apóstolo corajoso. Oh, meu Deus! Eu quero que o Senhor venha derramar sobre nós a unção apostólica de Pedro. Ele quis morrer depois por Jesus. Ele falou: me coloque mesmo de cabeça para baixo, faça o que quiser, mas eu nunca mais negarei o meu mestre. Ele reconheceu o valor de Jesus dentro dele. E aquele homem passou a orar. E onde ele chegava, milagres aconteciam. Morto era ressuscitado, como o caso de Dorcas. Mas se Pedro, no dia que Jesus ia batizar
batizá-lo, ele falasse: não estou preparado, ele seria um apóstolo? Duvido. Todas as vezes que nós dizemos não para o Senhor, é menos uma escada que nós subimos para alcançar o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Cada não teu te faz andar para trás. Mas quando você diz: eis-me aqui, Senhor, faz a minha oração. Deus, eu não prometo ser uma boa crente, eu nem sei se eu vou conseguir ser crente, mas eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. Saí do lugar que eu estava, era no canto assim, um corredor que tinha do lado da minha casa. Eu botei a cadeira lá de praia e fiquei lá lendo um livro chamado Força para Viver, dos Atletas de Cristo. E quando eu saí dali, falei para os meus irmãos: agora eu sou crente. Não estava muito confiante não, mas eu falei. Aí já tinha falado, falei para minha mãe. Aí meu irmão falou, que também é a igreja junto comigo: quando suas colegas apontarem lá no portão, eu quero ver se você é crente. Eu falei: eu tinha esquecido dessa parte. Falei: como é que eu vou falar com elas que agora eu sou crente? Porque o inimigo coloca tanta vergonha dentro da gente. Outro problema, carregar a Bíblia. Tinha um rapaz, acho que você conheceu, né? Fomos orar na casa dele. Ele pegava a moto e me acompanhou até na igreja. Virou beata? Eu falei: virei. Agora tá o quê? Tá crente? Crentona? Tô. Aí eu falei: você trata de ir para a escola, que você nem sabe como é que iniciou o mundo. Eu não sabia nada mesmo. Então eu comecei a evangelizar. Não faltava quem quisesse debochar da minha fé. Mas hoje, de discípulo, o Senhor está me transformando numa apóstola. E eu creio que muitos, muitos e muitos sairão do nosso ventre na Catedral Bíblica da Fé. Se você receba, levanta a mão e dá um glória a Deus. Muitos. Eu tenho feito projeto com a minha idade. Falei: Deus, até tal idade isso, até tal idade isso, até tal idade isso. Nasceu um grande homem ali. Talvez o inimigo tenha te impedido de se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu quero pedir para você ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei quais os nãos que você precisa vencer na tua vida. Talvez você se acha tão pequeno, tão incapaz. E quem é que não se sentiu assim algum dia? Eu cheguei aqui e falei: Deus, hoje de manhã eu já estava acelerada. Porque eu falei: Deus, tantos anos eu canto para batismo. Tantos anos, Senhor, eu estou de frente da igreja. Mas todas as vezes, parece que é a primeira vez na minha vida. Eu falo: Deus, eu quero uma palavra que fale com o coração que está aflito e necessitado. Eu não quero falar para quem não quer ouvir. Eu quero falar para quem quer dar importância ao meu Jesus. Ele me salvou, me libertou das trevas, me trouxe para a sua gloriosa luz. Mudou a minha vida, mudou a minha família. Me deu um marido maravilhoso, glória a Deus por isso. Me deu filhas abençoadas. Me deu uma igreja que eu amo. E Deus falou isso para você que quer ouvir, que quer a tua vida mudada. Talvez você está aqui e fala: não acontece nada diferente comigo. Irmãos, se eu fosse contar quantas vezes eu ia até o altar da casa do Senhor, eu ia perder as contas. Mas o meu espírito almejava tanto o Senhor, que eu falava: eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para Deus. E graças a Deus, irmãos, uma pessoa endemoniada falou para mim: tu entrarás na igreja, mas não ficarás. Cuidado com essas profecias malignas. Maldição de um coração cheio de sentimentos perversos.
eu vou te tirar. E como tentou, irmãos, no início da minha conversão, mas eu nunca, diga para o teu irmão, nunca olhe para a direita, para a esquerda, para o lado, para trás. Olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da tua fé. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia um determinado pastor ficou na porta da igreja e disse: hoje tu não entra aqui. Pastor. Há pastor e pastores. Você pensa que eu me prendi naquelas palavras? Minha mãe passou comigo, minha família testemunha disso. Eu tinha um documento em meu poder que eu não podia passar para ele. Eu tinha que passar para a comissão real da igreja, porque ele era uma pessoa nova naquele lugar. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque talvez você vive se desculpando e dizendo: eu não aceito Jesus porque aquela igreja os irmãos são assim, fulano anda assim, cicrano fala assim. Pare de olhar para essas pessoas. Olhe para aquele que morreu na cruz pela tua vida. Então eu não fiquei presa com esse pastor. Eu passei direto, fiquei com medo dele. Ele era grande, ele era gordão. Fui para outro lugar com a minha mãe, emagreci, foi a época que eu conheci o apóstolo, 42 quilos. Eu era mais magra do que a Lívia. Muito mais. Só tinha cabelo e pano, né? Que minhas roupas tudo. E ele se apaixonou pelos meus cabelos e meus panos. Feia que doía. Eu emagreci tanto, irmãos. Por causa desse problema, eu estou falando isso. Porque talvez você esteja se escondendo atrás de desculpas. Encare. Veja a fraqueza dentro de você. Olha para dentro de você e diga por que você não quer Jesus. Para Jesus poder tratar de você. E aquele homem não pôde me impedir de ser quem hoje eu sou. Porque os meus olhos estão na cruz. E servir a Jesus é matar a tua carne, é negar o seu eu, é você ser crucificado na cruz sempre, é deixar aqui no altar a morte da velha criatura para nascer a nova. E poucos estão dispostos a morrer para si, para viver para Deus. Querem viver para Deus, mas não querem morrer para si. E com Jesus diz: aquele que não negasse a si mesmo e me seguir, não é digno de mim, não me merece. Feche os seus olhos. O que te impede de ser quem Jesus quer que você seja? Olha quanto tempo você tem vivido. O que mudou na tua vida? Até agora, você já tentou tanto. Deus tem muito mais do que esse tanto para te dar. Mas você precisa querer. O Senhor diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, olha, eu vou entrar. Eu vou cear com você, eu vou viver com você, eu vou fazer em você morada. Você não vai andar mais sozinho, não. Ele vai ser o teu companheiro, o teu amigo, aquele que te compreende, aquele que te entende, aquele que você pode confiar. Peça ao Senhor nesse momento para vasculhar a sua vida. Fala: Espírito de Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu não queria nem vir, ou eu vim por causa do batismo, mas o Senhor me trouxe aqui. E peça a Deus para fazer uma limpeza no seu interior, e aquilo que você precisa deixar hoje aqui no altar, em nome de Jesus. Aquilo que você está necessitado de abandonar aqui no altar, de fazer morrer aqui no altar, você vai levantar a tua mão para falar: eu quero deixar isso aqui no altar, em nome de Jesus. Eu
que você precisa se desprender para que Deus venha te preencher. E eu vou pedir ao apóstolo que ore ao Senhor nesse momento, colocando tua vida, o teu eu, nas mãos do Senhor. Do jeito que você está, você não pode continuar, você tem que ser amanhã muito melhor. Porque Deus quer fazer de você, de discípulo, um grande apóstolo, uma grande apóstola, como fez com aquele homem, um pescador iletrado, que nem acreditava que Deus fizesse algo tão grande e poderoso. Aleluias. Escute, querido, Deus nunca te livrará de um conflito sem antes te levar a um confronto. Diga isso para o teu irmão: Deus nunca te livrará de um conflito sem antes te levar a um confronto. Deus hoje está te confrontando para te livrar de conflitos internos e externos, para fazer com que você saiba que Ele conhece a tua estrutura e que Ele é poderoso para transformar. Mesmo que Ele venha aqui esmiuçar, esmagar, mesmo que Ele venha detonar coisas que estão dentro de você, mas eu quero profetizar que novas coisas surgirão. O Senhor vai colocar um novo cântico na tua boca, o Senhor vai te dar razões para viver, o Senhor vai te dar propósitos, o Senhor vai te dar alegria. O teu tempo de cantar chegou, porque Deus fará coisas novas. Diga isso para o teu irmão: Deus fará coisas novas. No lugar do fracasso virá vitórias e conquista. No lugar da vergonha virá dupla honra para você. Então levanta a mão, toma posse disso aí, toma posse disso aí, aplaude mesmo ao Senhor, aplaude mesmo ao Senhor, porque Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar o teu histórico, Deus quer mudar o quadro da tua vida. Quem te vir por baixo vai te ver por cima, quem te vir derrotado vai te ver vencendo, quem te vir desistindo vai te ver recomeçando para a glória de Deus, porque assim o Senhor faz. Mas eu quero lhe falar, antes de orar por você, dentro desta mensagem que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração: o pior inimigo do homem não é o diabo. Por favor, reproduza isso. Diga para o teu irmão: o teu pior inimigo não é o diabo. Diga para ele: nem tampouco eu, nem tampouco as pessoas. Olha com um olhar de profeta para ele, diga assim: sabe quem é o teu pior inimigo? É você mesmo. Porque você é quem decide a tua história, você é quem decide a tua vida, você é quem determina o teu sucesso. Esta é a oportunidade que Deus está te dando. Escute, Deus te tirou de tantos compromissos para te trazer aqui. Deus te tirou de tantos momentos e tantos projetos que você determinou para hoje, para te trazer aqui, para dizer: eu estou te dando uma oportunidade para ver a tua história mudada. Mas eu não ajo se você não agir, eu não faço se você não der espaço para eu fazer. E eu só vou orar por você nesse propósito, porque eu sei que Deus tem o melhor para você, porque Ele conhece além do que você conhece. Ele conhece lá na frente. Ele já está vendo o teu amanhã. Ele já está vendo como você será. Ele já desenhou um fim para você. E qual é o fim, apóstolo? Um fim muito melhor do que você está projetando para a tua vida. Um fim diferente. Eu hoje disse para alguém: o melhor de todas as coisas, diz a palavra de Deus, não é o início delas, mas é o fim delas. Não importa como você começou, o que fará toda a diferença é como você vai terminar. E eu quero profetizar que o teu fim será melhor do que o teu começo. Você recebe isso? O teu fim será melhor do que o teu começo. Então põe a mão no teu coração. E se você deseja agora começar com Jesus, voltar a ter esse contato com o Senhor,
mesmo em suas fraquezas, limitações, mas sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida, eu quero lhe convidar a dar um passo à frente e chegar aqui nesse altar, a não ter medo do que Deus vai fazer, a não ter medo em confiar na obra do Espírito Santo. A igreja já está orando. Põe a mão no teu coração. Eu quero te convidar a recomeçar. Você que um dia parou porque não se viu capaz, forte o suficiente para prosseguir, ou você que ao oposto parou porque se achava autossuficiente, se achava forte ou capaz e não conseguiu. Hoje o Senhor está dizendo para você: eu quero te levar além. Eu quero te levar além. Deus te abençoe, Vitória. Eu quero ir além, além. Um profeta estava prostrado, achando que era o fim dele. E o Senhor chega para ele e diz assim: levanta-te, Elias, porque a tua caminhada é longa. Aleluias. E hoje você vai se levantar, porque a tua caminhada é longa. Onde está a segunda pessoa que quer recomeçar, que quer iniciar, que quer ter esse contato? Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Onde está essa terceira pessoa que quer experimentar, que quer receber de Deus esta obra, esse projeto que vem de Deus, que não vem do homem, que vai mudar toda a tua história, que vai mudar todo o teu contexto, que vai mudar toda a tua vida? Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Onde está a quarta pessoa que quer receber de Deus algo sobrenatural para a sua vida? Eu não prometo nada, nem pode, porque nenhum de nós pode acrescentar um palmo à frente do nosso nariz, mas Deus diz: agindo eu na tua vida, quem me impedirá? Quem me impedirá? Onde está? Deus há de realizar esta obra na tua vida. Deus há de operar, porque Ele é capaz, Ele é poderoso. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Ele é poderoso. Eu não posso, a apóstolo não pode, o homem não pode, o médico não pode, o cirurgião não pode, o cientista não pode, o filósofo não pode, mas Deus pode. Onde está? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Onde está a quinta pessoa? Onde está? O Espírito Santo está tocando em você aí. Ele está falando com você. Ele está dizendo para você: sou eu que estou te chamando para começar algo novo na tua vida. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Experimente, não tenha medo. Deus não ficará te devendo nada. Deus fará coisas maiores na tua vida. Deus fará coisas maiores na tua vida. Aleluias. E assim será na vida desses irmãos que estão aqui. Deus fará coisas maiores na vida de vocês. O Espírito do Senhor nosso Deus fará transbordar rios de águas vivas na vida de vocês. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Deus te abençoe, Janice. Um novo tempo chegou para vocês. Uma nova história chegou para vocês. Aleluias. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um brado de vitória. A Bíblia diz, irmãos, que nesse momento os anjos começaram uma festa no céu. E se eles que são anjos estão fazendo festa no céu, nós também podemos fazer festa na terra. Então dê o seu melhor aplauso, porque essas vidas valem muito mais do que todo o tesouro e ouro da terra. Por favor, venha aqui dar um abraço neles. Sai do teu lugar rapidinho, vem dar um abraço neles aqui, correndo. Venha dar um abraço neles, porque essa é a maior e melhor decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida. Não há empreendimento maior na vida de uma pessoa do que esse, porque agora o nome deles está escrito no livro da vida. Estão recebendo por direito a salvação e a vida eterna. Não somente a salvação e a vida eterna,
mas estão recebendo o direito de se tornarem filhos de Deus e terem a cobertura do Senhor sobre eles. Estão voltando para Jesus, outros estão aceitando a Jesus. Não é? Meu amado amigo está aqui, já nos conhecemos tanto tempo, e hoje está aqui, ó. Glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso para o Senhor. Obrigado, Jesus. Pode ficar aqui. Pode vir, nós vamos orar por vocês. Quem aqui está voltando para o Evangelho? Quem está voltando, levanta a mão assim. Quem está voltando para o Evangelho? Estava afastada, está voltando. Levita da casa do Senhor afastado, não pode. Tem um som de trombeta na tua boca. Há uma unção, um som de trombeta na tua boca. Deus vai tocar a trombeta. Há um cântico que vai soar na terra e vai chegar nos céus pela tua boca. Quem está aceitando a Jesus hoje? Está entregando a sua vida para Jesus? Quem está aqui? Tá bem? Glória a Jesus. Então levanta a mão, igreja. Senhor, Deus, os teus ouvidos estão abertos para ouvir a oração que fazemos neste lugar. Eu quero orar por todos que estão aqui, para que o Senhor venha revestir aqueles que já te servem com toda a armadura de Deus, e que em nenhum momento a arrogância, a soberba, o orgulho nos domine, que nós em nenhum momento venhamos a nos achar autossuficientes, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Jesus, o Senhor nos diz que sem ti nada podemos fazer. Então nos livre da tentação de nos acharmos capazes o suficiente, fortes o suficiente, para não chegarmos ao nível que Pedro chegou, de te negar, de te renunciar, de te rejeitar, mas que sejamos sempre humildes e prudentes, Senhor, para entender: se estamos vivos, estamos para a tua glória. Se te servimos, é porque o Senhor nos fortalece. Quando Paulo diz: quando eu estou fraco, aí eu estou forte, ele está dizendo que quando ele está fraco, é quando ele entende que está dependendo totalmente do Espírito Santo de Deus. E nós queremos depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Nós queremos viver na dependência do Senhor, porque sem a tua presença, Senhor, somos meros fracassados, derrotados. Mas com a tua presença nós podemos declarar: podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Pai, abençoe os teus filhos que estão entregando a vida para ti nesta noite, estão confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como a tua filha que está aqui, outros que estão retornando para o teu caminho, que não ficarão prostrados, porque a caminhada, a jornada deles é longa. Abençoe-os nessa jornada, e que em todo tempo eles possam te servir com toda a alma, com todo o corpo, com todo o espírito, com todo o ser. Nós os apresentamos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.